Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, Eles Estão Por Aí, de Bianca Pinheiro e Greg Stella. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui com o Judeu Ateu. Estamos aqui novamente para falar de quadrinho nacional, nosso encontro mensal aqui para falar sempre de um quadrinho diferente. Dessa vez estamos falando do quadrinho lançado em 2018 por Bianca Pinheiro e Greg Stella, chamado Eles Estão Por Aí. Ele saiu pela editora Todavia, que é uma editora que eles mesmos fizeram, se eu não me engano. Ah, é? Caraca. Pô, sim. Interessante. Faz sentido uma obra dessa ser publicada, entre aspas, independentemente, né? Não é independente, já que é uma editora, né? Mas é bem maluca, né? Sim, pois é. Bom, pra quem tá chegando aqui e nunca ouviu o Quadrinho ao Quadrado, nós vamos falar inicialmente sem spoilers, embora talvez essa história não dê pra dar muito spoiler mesmo. Não é impossível dar spoiler dessa história. Quer saber? Eu acho que tipo, o final dessa história é bem... interessante. É bem interessante. Dá pra estragar isso. Beleza. Dá pra estragar, sim. Então a gente vai falar de qualquer forma uma boa parte aqui sem spoilers, e quando a gente quiser citar spoiler, a gente avisa para o programa. Quem não leu, vai atrás. Se gostou, vai atrás de ler. Quem não gostou, volte no programa do mês que vem. Bom, vamos lá. Judeu, você tem a infame tarefa de tentar fazer uma sinopse de Eles Estão Por Aí. Se quiser, você pode copiar do verso do volume aqui. Um cenário que hora... Não quero copiar isso não. Eles Estão Por Aí é uma obra extremamente surreal. A gente mais ou menos acompanha... São várias pequenas histórias que se repetem com vários personagens, mas essencialmente a história principal são de dois seres, uma espécie de gosma com um olho grande em cima, uma outra coisa ali que é bípede, mas tipo, não muito humanoide, não. Acompanha eles numa jornada para chegar em um lugar. Por meio dessas jornadas eles vão passando por várias situações extremamente surreais, extremamente interpretativas. A gente tá passando por eles, a gente tá passeando com eles nesse mundo extremamente surreal. Né? Então, são dois monstros, dois seres bizarros e tipo, se encontram, por exemplo, num planalto que tem um planalto não, é uma planície que tem um monte de pedras empilhadas, né? Tipo, uma em cima da outra, e eles, que é isso? Eu não sei, porra. E aí tipo, eles encontram o monstro, tá empilhando essas pedras. E é isso, a cena é isso, sabe? Eles encontram o monstro empilhando a pedra, eles falam com ele, ele não responde, eles vão embora e chutam uma das uma não, várias. Várias dessas coisas que ele tá montando e essa é a cena. A próxima cena não tem muito, necessariamente, não tem muita conexão com essa, mas é cenários completamente improváveis e malucos nesse aspecto, né? Sim. Acaba que a gente segue também alguns outros personagens por menos tempo do que esses dois. A gente vê um bichinho que não tem olho ali, que parece uma boca sem olhos e pernas ali, que tem alguma coisa a ver com fé ali, com questionar a religião, questionar o que ele acredita. E tem dois bichinhos bem pequenininhos que a gente não consegue nem identificar o que é, talvez seja uma larva, alguma coisa, né? Não tá muito claro. Ou são só pontos mesmo, no caso. Que eles ficam de small talk. Exato. Eles estão conversando muitas vezes sobre o sonho que eles tiveram. Sim. É meio maluco mesmo. Não, é muito maluco. Esse é o aspecto que obviamente vai chamar mais atenção de todo mundo, que chamou mais atenção de todo mundo que leu e quem quer ler, que foi, todos os personagens eles foram concebidos para não serem identificáveis com algo que a gente conheça, né? Esses personagens, esses dois principais que o Judeu citou, tem um que ele tem uma perna maior que a outra, só que aí pra maior ficar do tamanho dessa, ele amarra a perna na própria perna, sabe? Ele dobra no meio a perna, é muito bizarro. Vira um loop, né? Vira um loop, é muito estranho. Não, exatamente, esse é um bom ponto que você acabou de tocar. Tem que olhar pra entender, porque realmente não dá pra entender. Eu tenho grande dificuldade de explicar esse personagem pra uma pessoa sem ela tá vendo, porque realmente não dá. Para fins didáticos, vamos chamar ele de Batata. E outro pode ser Gosma. Pode ser Gosma. Ok. A gente tá nomeando aqui, mas não sei nem o quanto eu consigo falar deles, sabe?
Eu não sei se a gente vem falar de personagens, mas acho que antes de tudo a gente pode falar sobre essa estrutura, porque ela é mais ou menos isso que você comentou. Elas são o quadrinho todo, eles são uma coletânea de cenas desses dois personagens que estão andando em direção a algo, que a gente não sabe nem o que é, não é falado, ele só fala, tô indo pra lá e aponta pra direção. Eles estão andando juntos, eles são... Aparentemente eles não têm alguma intimidade de alguma forma, porque o Batata vai descobrindo informações da Gosma enquanto eles andam, sabe? Tipo, como se eles não conversassem direito. Eles têm uma relação meio estranha, mas e eles não conversam direito mesmo, né? Sim, são comparado, por exemplo, com os dois pontinhos nas nuvens que a gente acompanha, que são umas conversas super malucas sobre sonho e tal. Aqui é bem minimalista a conversa entre a Gosma e o Batata, sabe? É bem... Uma coisa que eles sempre falam vamos lá? Vamos lá. E é isso, sabe? Às vezes são 10 páginas e só teve isso de fala. Eu acho que talvez o que parece que o quadrinho quer mais convidar a gente é pra fazer pequenas interpretações sobre essas cenas, o significado, o objetivo. Eu acho que essa talvez seja a principal característica, né? Que ela não te entrega nada. De fato, né? Tipo, a história não entrega nada diretamente. Tem os acontecimentos ali, mas ela não está propondo diretamente uma reflexão, diretamente uma discussão, não está ativamente tentando fazer você entender a história também. Eu acho que existe inclusive esse trabalho para não tornar inteligível para ninguém que vê e consegue formar uma lógica ali. Sei lá, em algum momento quando eu comecei a ler, eu pensei que, será que é um mundo microscópico, talvez? Não sei. Não. E aí era... Não parece ser isso, sabe? Parece ser algo que foi criado pra fazer essa história desse jeito, sem identificação, e é isso. Eu concordo. No sentido estético, físico, eu não acredito que tem muito a ser interpretado, talvez. Sim. Talvez tenha o que ser interpretado, né? Porque a interpretação é livre, cada um faz ali. Mas eu pelo menos não vejo muita intenção autoral no sentido de interpretar fisicamente o que é aquilo ali. Parece justamente a ideia é ser tão etéreo e tão fora do comum que fica só a mensagem mesmo. Fica só a interpretação da mensagem, fica a ideia de você tentar interpretar o que estão querendo dizer com aquilo, sabe? O que estão querendo dizer com essa cena, qual a mensagem que está sendo passada. Definitivamente eles estão por aí um grande jogo de interpretação, eu concordo com você. Eu não sei só até o quão bem isso é, o quão válido isso é, talvez. Eu fiquei pensando aqui que a gente gosta bastante de interpretação livre aqui no Quadrinho Quadrado, sabe? Acho que em várias obras, inclusive, a gente chegou a falar podia ter até um pouquinho mais, sabe? De não deixar tão na cara, podia ter mais surrealidade em Talco de Vidro, a gente comentou isso, até no próprio Cachalote a gente falou, podia ter mais histórias desse tipo aqui, que são mais interpretativas, meio malucas. Acho que eles estão por aí, veio na minha mão como um desafio pra essa ideia, sabe? Sim. Ele falou, é isso que você quer, né? É isso que você quer. É isso que você quer. Então toma. Eu consigo pensar, e aí eu acho que talvez seja a principal discussão em volta do conceito de eles estão por aí, que ele justamente é isso, né? Ele se propõe a ser abstrato, a ser talvez interpretativo ou não, e aí cabe a gente interpretar. Só que eu acho que o ponto pra mim, pelo menos o que mais pegou pra mim, foi que eu não me senti convidado a interpretar, sabe? Eu acho que ficou tão vago, tão aberto, pode sair qualquer coisa, e por poder sair qualquer coisa, eu optei por não sair nada, sabe? Eu não sei se foi uma experiência muito específica minha, mas eu gosto de ter alguma coisa pra corar na análise, e eu acho que aqui ele tá indo no surrealismo só pelo surrealismo. E aí vai do julgamento de valor, saber se isso é válido ou não, né? Se o surrealismo só pelo surrealismo. Mas é que particularmente eu não me senti convidado a interpretar. Você se sentiu convidado a interpretar cada uma dessas cenas, entender o que é esse bicho que empilha pedra, o que é essa jornada deles, o que é a Gosma, por que a Gosma não quer ir, por que esse cara quer ir, sabe? Eu não sei se eu honestamente não sei se eu gostei de Eles Estão Por Aí ou não. Assim, eu me senti convidado a interpretar muitas coisas, mas muitas coisas eu senti que mesmo que eu tirava
não era de tão interessante, talvez, sabe, no final das contas, que nem essa ideia, a cena que eu descrevi lá, dos dois indo na planície das pedras empilhadas, sabe? A ideia é que eles estão chegando ali e chutando tudo sem saber de onde veio. Aí quando eles descobrem de onde veio, que tem um extremo cuidado minucioso pra empilhar todas aquelas pedras, eles vão embora e continuam chutando mesmo assim, sabe? Tem uma mensagem a ser tirada aí, mas não é muito rico pra mim. Eu não acho que é ruim porque é vago, mas eu acho que o fato de ser vago não permite uma análise muito profunda. E eu acho que não permite também uma análise macro, talvez, porque eu senti que existiam muitas pequenas interpretações, pequenas intenções, que é justamente isso que você falou, né? O que dá pra tirar do cara que tá empilhando? Ele quer dizer, sei lá, de trabalho repetitivo, que é irrelevante, não sei, ou as pessoas não se importam com o trabalho alheio, pode ser qualquer coisa. Ou descaso com a interpretação de vida das pessoas, sabe? Sim. Alguma coisa nesse aspecto. Aí tem o cara, tem o barqueiro que vai levar eles, e aí ele para em algum momento. Tem pequenos momentos que eu consigo pensar que, ok, eles estão tentando passar alguma mensagem aqui. Se eu sentar e pensar e refletir, eu vou achar algumas mensagens, né? Nunca saberemos qual é a que os autores quiseram passar, mas a gente pode tirar as tudo nossas. bem, tanto faz. Só que eu acho que o grande ponto é que eu não consigo juntar todas essas pequenas mensagens, e aí me parece só ser meio largado, e aí eu não sei se existe um problema, sabe, nisso. Eu acho que nesse sentido eles estão por aí, ele desafia a gente a tentar entender o valor ou a grande mensagem ou o grande motivo por trás dele existir da forma que ele existe. Ele provoca, sem dúvida nenhuma ele provoca a gente. Sim. Ele foi feito pra provocar. Eu não sei se eu compro essa provocação. Eu acho que eu tive uma experiência um pouco diferente de você. Quando eu terminei, eu pelo menos senti que a grande mensagem da obra era meio que existencialismo, niilismo e meio que escolhas de vida no geral, sabe? O final definitivamente comunica muito disso. Não vou dar spoiler de qual é aqui, né? Tem muito a ver com a ideia de buscar sentido na vida não tem muito sentido, sabe? Não tem nada no final. A gente tem que encontrar o sentido da vida por meio de outras coisas, né? Isso não é o bastante pra mim, cara. Tipo, não tá muito fundo isso. Tipo, uma mensagem meio que... Eu não quero dizer batida, mas a obra não me entregou uma perspectiva interessante sobre a ideia desse niilismo, sabe? Sobre a ideia de buscar sentido da vida em outras coisas. Tem aí uma mensagem, mas não me entregou nenhuma emoção mais significativa aí, sabe? Sim. Eu acho que o ponto é justamente que ele é isso que eu falei, né? Ele é tão vago. Ele é tão... não sei. Porque eu acho que ser vago não é o problema. Esse que é o meu problema. De eu bater a tecla nisso. Porque eu acho que ser vago não é problemático. Eu acho que problemático talvez seja, por ele ser vago, a interpretação que eu posso tirar vai ser vaga também. Ou ela vai ser rasa também. E aí eu não sei se a interpretação que eu tirei é rasa porque a obra me deu essa interpretação rasa, ou porque eu não me esforcei. Mas eu também não me sinto motivado a me esforçar. Esse que é o ponto. Eu acho que nessa conversa entre o quadrinho e o leitor, tem que ter um meio de campo mais interessante. Aí tem que ter os dois tem que andar metade do caminho, sabe? Meet halfway. Sabe? Ele tinha que me entregar mais pra eu me entregar mais. Se ele não se esforça, eu não me sinto... E não é se esforçar. Não é se esforçar. Não é se esforçar o termo, esse que é o ponto. Ele está se esforçando, ele está fazendo do jeito dele. Só que eu acho que faltou mais. A ideia não me comprou. Faltou conectar mais, eu não sei. Não, eu concordo com você, eu também acho que não é falta de esforço. Lendo aqui, talvez quando a gente comenta alguns aspectos mais técnicos, eu vejo muito esmero, sabe? Eles estão por aí. E tudo que tá ali não é aleatório, sabe? Parece que tem um propósito tudo, sabe? Mas mesmo assim, ele não sei se ele não te convida a interpretar bem o bastante, mas ele, por meio dessa surrealidade, talvez tenha a ver com o fato da arte ser tão minimalista, eu não sei dizer, mas ele não parece ter algo de tão interessante pra falar. Tipo, por mais que eu cave, eu não acho que tem algo de tão interessante assim a ser dito aí. Eu acho que dá pra ter algumas interpretações religiosas, dá pra ter algumas interpretações
justamente conectados à existência do ser humano e a busca de sentido, mas por ser tão abstrato, eu acabo não tirando nenhuma mensagem rica disso. Sim, eu acho que inclusive talvez não seja problema da obra, talvez seja problema da nossa relação com a obra, o que provavelmente é, porque eu consigo pensar em movimentos artísticos de pintura, por exemplo, ou mesmo musicais, que vão para um caminho mais abstrato, sabe? Você já me recomendou uma vez pra ouvir Animal Collective, era esse o nome? Sim. Que não colou pra mim. Eu já tentei ver quadros abstratos, aqueles quadros modernos, surrealistas. Surrealista não. Surrealista eu entendo. Aqueles mais modernos que é tipo só tinta ali, meio jogada e que transmite alguma coisa. Eu acho que eles estão por aí, está nesse tipo de categoria, sabe? Ele tá feito de uma forma vaga que pra muita gente pode significar muita coisa. E o meu problema é que eu não me pega isso, sabe? Não me pega o abstrato extremo. É uma característica bem pessoal. Da mesma forma que não funcionou comigo Animal Collective, como não funciona, sei lá, Romero Brito, não funciona pra mim, sabe? Não, eu entendo. E, assim, no que tange ao campo do abstrato, sabe? Se a ideia é eu observar isso e algum sentimento, sabe, que o autor tá tentando passar por meio disso, eu definitivamente acho que tem várias cenas que, tipo, você termina de ler e você sente alguma coisa, sabe? Logo no começo, eu lembro que eu fiquei bastante chocado com uma página dupla que é uma planície gigante e eles estão olhando alguma coisa e você não sabe o que é. E aí é só um campo preto. A página dupla seguinte é o cara falando, acho que dá. E aí eles começam a descer um monte de coisas, uma montanha maluca, assim. Caraca, mano, que tipo, eu senti alguma coisa lendo isso, sabe? Eu meio que senti o esforço. Eu senti meio que, talvez até um pouco de desespero dos caras que estão fazendo isso. Então eu definitivamente senti coisas lendo Eles Estão Por Aí. Mas no que tange a mensagem, eu concordo com você que no campo macro do negócio ele acaba não alcançando muita. Em cenas separadas eu sinto coisas com Eles Estão Por Aí, mas quando eu termino a obra e eu fecho ela, aquela cena lá foi legal, sabe? Mas não como uma obra fechada, não. Não fica muito em você, eu acho, depois. Mas eu acho que a gente se prendeu bastante nesse sentido de mensagem, de tentar entender o propósito do que ele quer passar pra gente, mas nenhum quadrinho é só isso. Eu acho que se a gente for seguir por um outro caminho de um outro prisma de análise, aqui a gente pode, por exemplo, seguir pelo caminho narrativo mesmo, né, no sentido da quadrinização, exatamente, estilização, que eu acho que isso é talvez o ponto mais interessante, né, de Eles Estão Por Aí, que é justamente isso que você falou. Existem muitas composições interessantes, existem muitos... Os quadros, eles são totalmente diversos, de formas malucas, de vários ângulos, de vários tipos de abordagem, tem imagem que se repete, mas não são quadros separados, tem o splash page, tem páginas grandes, né, com uma coisa só. Quadros sobrepostos, quadros não, né? Exatamente. São círculos às vezes. Eu gosto bastante da quadrinização, sim, Eles Estão Por Aí, sabe? Eu acho que eles sabem muito bem quando fazer uns quadros bem pequenos ou bem longos para dar justamente essa sensação de distância ou de proximidade e logo em seguida mandar uma página dupla que te joga de volta pro grande mundo da história. Sim, eu gosto quando eles dão o quadrinho, ele dá um close em algo que você tá acostumado a ver meio de longe, aí ele dá um close, aí você vê aquilo com mais detalhes e aí é mais estranho ainda do que ver de longe, sabe? Ele tem essa estética interessante, né, de forma geral, né, tanto nos personagens, tanto nos cenários, quanto na própria quadrinização, na própria narrativa de forma geral. Então eu acho que esteticamente, nesse sentido, Eles Estão Por Aí, ele é um quadrinho que funciona e que cresce aos olhos, né? Ele é interessante, você olha e fala, caramba, o que é isso, né? Você fica se perguntando com frequência, né? Caramba, o que eu tô vendo, né? Que cena é essa? O que é essa criatura? Como é que as coisas vão se conectar, né? Será que em vários momentos eu, tipo... Ai, será que essas criaturas, esses pontinhos estão aqui? Será que eles vão surgir aqui? Será que eles vão vir? Será que os personagens são os titãs que ele tá falando, né? Esse tipo de coisa. Sim, ele chama bastante atenção. E talvez por isso que o nosso comentário anterior sobre buscar mensagem, porque ele é tão
tão diferente, né? Ele é tão interessante, ele é tão bem desenhado, tão bem quadrinizado, com sequências que deixam você com aquela pulga atrás da orelha, aquela coisa, não, o que será que tá dizendo aqui? Mas é tão interessante esse ângulo, essa escolha de desenho. É tão legal isso que quando a gente não consegue se sentir participando de uma interpretação, né? Dizer, que acaba ficando um pouco frustrante. Eu acho que é daí que nessa frustração. Ele é tão interessante quadrinisticamente, de propósito, ele ofusca muito o lado do propósito, o lado da mensagem. Eu acho que também vai ter muita gente, eu tô pensando, vai ter gente que vai falar, não, cara, mas o negócio de eles estão por aí é que não tem sentido mensagem. Mesmo, não tem mensagem, e você procurar a mensagem é justamente a mensagem oposta do quadrinho. Cara, se for essa a ideia mesmo, eu acho mais desinteressante ainda, porque já foi feito isso demais, principalmente para obras mais abstratas, sabe? A ideia de que a obra é abstrata e a mensagem dela no final é que você não tem que buscar mensagem em nada, que nem você não tem que buscar sentido na vida. Se essa for a ideia mesmo, eu acho bem não criativo, bem óbvio mesmo. É bem não criativo e seria cínico, eu acho, e aí não, deixaria de ser interessante. Eu acho que eu não consigo ver cinismo em Eles Estão Por Aí. Eu realmente acho que, honestamente, existe um propósito maior, com certeza. Eu não sei, eu não consigo ver o cinismo de ele ser vazio de propósito, sabe? Eu acho que ele busca algum propósito, eu só não cheguei nele. O final, com certeza, entra nessa ideia um pouco mais, mas eu acho que, de qualquer jeito, todas as outras cenas têm coisas pra ser interpretadas ali, sabe? Sim, definitivamente. Bom, vamos dar um panorama geral, de opinião geral sobre Eles Estão Por Aí, resumindo tudo que a gente disse aí. O que você achou no final, então, de Eles Estão Por Aí? Qual o sentimento que você sai dessa leitura? Calma aí, eu tô pensando aqui. Eu acho que eu não gostei, não. Eu acho que eu não gostei muito de Eles Estão Por Aí. Porque eu aprecio muito o aspecto estético dele, sem dúvida alguma. Tem ideias muito criativas e é bem impressionante quão fora da realidade eles conseguiram construir esse mundo. É tudo muito não humano, é tudo muito fora de qualquer padrão que existe, sabe? Que a gente conhece. Mas a ideia disso não se aglomerar a nada não me atrai. Eu tô lendo um quadrinho, eu tô lendo uma história narrativa, e se a mensagem final não me traz nada de novo, de interessante, eu não vou dar o meu positivo pra isso, não. Eu tentei muito fundo tirar interpretações de Eles Estão Por Aí, e o que eu tirei não foi fundo o bastante pra mim. Ele é tão diferente que a mensagem que ele tinha que dar tinha que ser tão diferente quanto ele é, sabe? Tipo, se ele tem a pretensão de criar essa história, criar esse mundo tão diferente, acho que a pretensão tinha que estar na história também, tinha que estar na mensagem que está sendo passada, e eu acho que talvez não esteve. Pra mim, pelo menos. Ok. Do meu lado, eu já tinha lido, eu acabei relendo. Na primeira vez que eu li, não clicou, não tinha curtido muito. E aí nessa releitura, meio que o sentimento permanece, né? Mas como eu reli com o objetivo de tentar trazer uma visão mais completa aqui pra gente poder falar, eu saí bem dividido nesse sentido, porque eu pensei bastante nesse aspecto de talvez não ser pra mim, principalmente partindo do pressuposto que eu sei que tem artes diversas que eu sei que não é pra mim. Então eu meio que trouxe a culpa pra mim de não ter gostado, mas eu não vou manter essa culpa somente em mim. Eu acho que Eles Estão Por Aí, tem dois caminhos possíveis pra gente entendê-lo. Ou a gente pensa que ele não deve ser interpretado, e se ele não deve ser interpretado, pra mim não me interessa tanto. Ele ser apenas o que ele é, sabe? Ele ser só o desenho pelo desenho, só cena pela cena. Isso não me interessa. E se ele for o contrário disso, né? For uma história que busca que a gente ache interpretações, ele não me convidou bastante para buscar essas interpretações. Então eu acho que nesse sentido também ele pode ser meio problemático. Talvez, novamente, eu quero reforçar bastante isso, porque eu sei que ele foi bem recebido por aí, então pode ser que eu tenha ouvido. Cada um vai tirar o que quiser dessa interpretação, como a gente
falou. Pode inclusive, não nenhuma interpretação. Essa é a nossa, e pra mim, a minha conclusão a partir disso da obra é que ela não me entregou tudo o que eu gostaria. Não, eu entendo. E eu acho que a minha opinião acaba sendo parecida com a sua, só muda a segunda parte. Pra mim é a mesma coisa. Se não tem, se a ideia de eles estão por aí, que é pra ele não ser interpretado, não me interessa isso. Não me interessa nem um pouco. Só que, tipo, eu acho que ele me convidou sim a interpretá-lo. O problema pra mim é que mesmo eu interpretando, eu não tirei nada de diferente e de interessante, entendeu? Então beleza, se porventura você já leu Eles Estão Por Aí, você fica aqui para ouvir a segunda parte do podcast com spoilers. Se você não leu e tiver interesse, vai atrás, leia e volte aqui para ouvir a segunda parte. Beleza? Sobe a música. Bom, Judeu, eu acho que a gente não sei nem se tem muito o que comentar de spoilers, né? Não tem muito o que comentar de spoilers, acho que a gente pode comentar só de, sei lá, macro cenas e macro acontecimentos. Como, por exemplo, eu queria começar pela parte dos pontinhos, né? Que elas estão vivendo na dobra do cara que fica empilhando as pedras, empilhando as pedras. E assim, eu acho que essa cena como um todo, ela tinha talvez essa ideia de representar essas conversas meio awkward, essa intimidade não íntima das pessoas, porque um tá querendo contar o sonho e aí quando conta fica naquela coisa de é isso aí, e tal. Ele tem muito poder, hein? Então. Tem essa conversa, small talk meio chato, meio sem graça, de que as pessoas ficam meio awkward de participar. Ele representa isso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o quão não nos importamos com o que importa para as outras pessoas, talvez? Tendo o fato de que um conta um sonho super complexo e o outro só dá uma risadinha, e aí o outro conta um sonho super complexo também e o outro só dá uma risadinha, e eles estão morando no bicho que empilha pedras e ninguém liga para as pedras que ele tá empilhando. O fato de eles estarem morando nesse monstro pra mim é completamente irrelevante. É um truquezinho que eles botaram ali. Achei bem bobo, inclusive. Agora, a ideia dos personagens, pensando aqui pra mim, a grande mensagem de eles estão por aí é a busca de sentido em coisas que não tem sentido. Muito do que eles estão falando ali é dos sonhos, né? E de quão irreais, e, sabe? Todo mundo fala de sonho, né? Os três núcleos, o do Batata com a Gosma, eles começam com o sonho de um deles. As bocas lá sem olhos também tem um cara que vem falar do sonho, e aí aqui também. Mas prossiga aí. A ideia, eu acho que seria muito convidativo o leitor interpretar, tipo, o que esses sonhos aqui estão querendo significar, sabe? Mas eu acho que tem muito dessa ideia também de que eles estão falando dos sonhos deles ali. Eles poderiam comentar sobre o que eles sentem em relação a isso, mas fica só nesse awkward, porque os dois estão tentando entender e ninguém tá expressando nada no final das contas, sabe? Em vez de conversar sobre o que eles sentem em relação a esses sonhos, sabe? O que cada um acha disso mesmo, fica o silêncio, porque eles estão tentando interpretar o que cada um passou durante o sonho, sabe? O que isso significa. Mas no fundo não significa nada, sabe? Porque não tem sentido mesmo. O que está sendo passado por meio do silêncio deles e desse awkwardness mesmo, é a ideia de que na vida real mesmo, ninguém quer escutar sonhos, né? Mas é porque ninguém quer escutar sonhos porque a gente tenta buscar sentido em sonhos. Mas se a gente tentasse conversar sobre o que a gente sente quando a gente escuta sonhos, em vez sobre tentar entender os sonhos, talvez seria algo mais interessante. Ok, talvez seja esse caminho de interpretação. Novamente, é tudo vago, cada um vai tirar uma coisa diferente disso. Eu acho de verdade que a busca por sentido. Não, a busca por sentido eu entendo. Eu acho bem válido isso. Eu também peguei isso mais dos outros. Menos desses dois, nessas duas verminhos aí, mais dos outros personagens, principalmente do que
larga tudo pra buscar o propósito, ou o próprio fato dos outros dois protagonistas, entre aspas, eles estarem caminhando rumo a um propósito que eles não sabem qual que é, né? No final chega lá e eles nem, né? Nem querem entrar, nem querem, tipo, entender qual é o propósito de tudo. O monstro tem a cena excelente ali daquele monstro meio aranha que fez um monte de linhas, sabe? Sim, e aí estragam as linhas dele. E aí estragam as linhas, sabe? Falando que tipo, não pode ser assim. Acho que tem várias análises a serem feitas aí, talvez a ideia de que o monstro tava ali, né? Ele meio que encontrou um sentido pra ele, né? De meio que desenhar linhas, né? E o cara vai lá e faz de uma forma diferente, né? Meio que estraga um negócio pra ele. E aquele era o propósito da vida dele, né? Tipo, sim. O cara foi lá e riscou. Novamente, eles estragando o propósito da vida de outra pessoa, né? Ou eles fazem isso com... Vamos falar deles depois, eu só quero falar então dos caras que são aquelas bocas que tem a religião, e aí o cara vai explorar o mundo, fica velho e termina pisoteado pelos outros dois personagens. Eu vi muita gente dizendo que é sobre fé, é sobre você precisar ver pra crer, sair pelo mundo, mesmo que você não seja capaz de ver, como eles mesmos dizem, né, esses personagens, né, que eles nem têm olhos, mas eles conseguem sentir e tal. Existe alguma mensagem aí que dá pra associar com religião, talvez? Definitivamente sim. O primeiro monstro que vai fazendo aquele discurso tem até esse viés meio, né, meio de discurso de religioso mesmo, sim, né? De líder religioso ali, um padre, um pastor, alguma coisa assim. E aí o outro que larga tudo pra viver o propósito. Eu acho que é isso. Novamente, né? Eu não me senti compelido a ir muito mais fundo do que isso. Então, mas esse é o problema pra mim, sabe? Sim. Eu acho que não é que você não se sentiu compelido a ir mais do que isso. O problema pra mim é que eu acho que é só isso mesmo. Entendeu? Talvez seja só isso. Ou só isso. É uma metáfora pro sonho. Convence. É uma metáfora meio religiosa. E é meio que é só isso mesmo. Pra mim pode ser até que tenha mais, mas pra mim isso responde. E aí eu não preciso ir mais fundo que isso. Então, esse é o problema pra mim. Talvez final. Tipo, talvez ele seja mais óbvio do que ele pareça ser pra mim. Ele tem esse tom de vago, mas no final a interpretação tá um pouquinho na cara demais, sabe? Principalmente quando você chega no final e aí tem essa grande revelação de que nada tinha sentido, né? Tipo, o sentido não importava. As coisas clicam um pouquinho bem demais, né? Sim. acaba não sei ficando, se é bom ou ruim. Acaba ficando talvez na questão de que as pessoas estão buscando o propósito, mas no final o propósito não importa. Que é meio... O final da história desse personagem é meio que isso. Ele buscou a vida inteira entender e ver pelos olhos dele o tal dos eles que estão por aí, né, que eu dizia, e aí quando encontrou pisaram nele. Exato. E aí, sei lá, eu tô tentando ir além aqui, né, mas a ideia de que os deuses dele não se importavam também, deuses que os caras sem olhos acreditavam, eram Batata e a Lesma, que sabiam menos ainda o que eles estavam buscando, né? Sim, pois é. E aí a gente vai então pra esses dois personagens que eles também têm essa caminhada meio estranha. Eu acho que eles são os mais interessantes, obviamente, da história, né? São centrais e são mais interessantes. Eu gosto, isso é uma coisa que eu acho que foi feita de forma interessante, é que a gente nunca entende exatamente a relação desses personagens, porque eles estão andando juntos, a gente não sabe por quê, porque o cara que é a Batata, ele não se importa com o outro. Maltrata ele constantemente, inclusive, né? Abandona ele, chuta ele. Joga no penhasco, O cara fala que tá cansado, ele vai levando na bicuda, encontra um outro cara numa fogueira, e aí fala, eu queria alguém pra viajar comigo, sabe? Tipo, ignorando. Tô meio sozinho aqui, Então ele é um cara meio escroto nesse sentido, então talvez parta de alguma relação de que, sei lá, ele não enxerga essa Lesma como alguém igual a ele, um amigo, um companheiro de fato. Pode ser que seja só uma tarefa, não sei. Tá vago nesse sentido. Mas eu achei que essa ideia ficou em aberto demais no final, porque não teve uma resolução pra isso, né? Meio que a resolução no final foi que quando o bicho desistiu, a Lesma desistiu de ir pro objetivo e voltou, o cara ficou junto com a Lesma no final. Meio que eles desenvolveram uma amizade, o que valeu foi a jornada, não onde eles chegaram. Isso não é muito interessante. Foi meio o final ruim de One Piece.
O One Piece é a viagem, né, gente? Pois é, então eu acho que fica nisso, essa que é a grande questão. Pra mim é isso, eles têm essa jornada abstrata, eles têm esse relacionamento meio de não amizade, mas que aí no final meio talvez seja recompensado como concluindo que eles têm uma amizade ou não. O sentido da vida deles era um ao outro ali, né? Sim. Ok, beleza. Mas tipo, se é isso, não me é interessante o bastante, sabe? Se essa análise a ser interpretada aqui. Sim. Talvez tenha sido feito demais isso pra mim. Eu não acho que é sem valor, sabe? Eles estão por aí, porque você sente coisas durante, sabe? Você meio que se sente mal pela lesma durante o negócio, e principalmente na hora que ela encontra a aranha, sabe? E ela tá totalmente ofegante ali, você meio que tem muita empatia por aquele personagem uma hora, de tentar buscar as coisas. Mas no final não me entrego bastante, talvez. Essa que é a parte que eu lamento nisso, porque eu queria que tivesse mais, mas não mais páginas, eu queria que tivesse mais informação ou mais clareza no propósito de tudo isso. Porque eu acho que existe algo aí de fato, existe um objetivo aí, mas eu paro aqui, minha análise, sabe? Chego até aqui, pra mim tá bom. Tô contigo nessa. Eu não sei se eu tenho muito mais pra comentar. Não tem muito o que comentar, é só pra gente poder passar por essas partes sem estragar pra ninguém, caso alguém não tenha lido e quisesse saber, né? Eu acho que é isso, eles estão por aí. Mantenho minha opinião também. Mantenho minha opinião também. É uma pena porque eu queria gostar mais. Eu gosto bastante dos quadrinhos da Bianca Pinheiro de forma geral. Greg Stella eu nunca tinha lido nada antes. E aí esse, sei lá, ficou abaixo dos outros que eu conheço. Você continua da autora. Interessante. Embora bem desenhado e totalmente diferente do estilo da Bianca em outros quadrinhos, sabe? Ela é só assim abstrata aqui. Cada história é bem diferente. Bom, então é isso, né? Beleza, falamos sobre Eles Estão Por Aí. Então encerramos aqui essa conversa e começamos a preparar as pessoas pro próximo quadrinho ao quadrado, né, Judeu? Que eu nem lembro qual vai ser, inclusive. Era uma sugestão sua, né? Qual seria? Claro que é uma sugestão minha. É algo Como assim, claro? Não tem por que falar claro. Eles Estão Por Aí foi uma sugestão minha, inclusive. Verdade. Então, é por isso que é uma sugestão minha agora. A próxima. Ok. É um quadrinho, é claro que é sugestão minha, porque eu fiz um lobby ali, já tinha jogado no Twitter há um tempo atrás, inclusive falado que eu pretendia tentar convencer você a falar sobre, e convenci. Então nós vamos falar sobre o Bestiário Particular de Parsifal. Do autor Hiro Kawahara, da editora SESI SP. O Hiro Kawahara é brasileiro, tá? Ele é só nome oriental, porque temos muitos descendentes de orientais aqui no Brasil. Hiro Kawahara desenhou esse Bestiário Particular de Parsifal. Comprei no FIC e foi a melhor coisa que eu li do FIC. Uau! E a melhor coisa nacional que eu li em muito tempo, na minha opinião. Caraca! Então, já vou deixar Olha o hype que você tá jogando pra cima de mim agora. Esse hype e desnecessário que pode estragar a obra. Eu vou tentar diminuir quando eu for ler. Eu vou com a minha expectativa baixa, tá ok? Sim. Mas vão leiam um Bestiário Particular de Parsifal. Bom, vocês encontram na Amazon, mas via Marketplace, né? Na verdade é outra livraria que vende por ela. Vocês encontram em outros sites, encontram acho que na Ugra encontra na Travessa. Você procura na internet, você encontra pra comprar. Então, nós vamos deixar o link aí como sempre, mas se você achar em outro lugar mais barato, pegue por lá também. Beleza, tô bem empolgado, tem uma boa capa. Uma boa capa. A arte do cara é muito boa, vocês vão ver. Então até mês que vem. Até mês que vem.